Bruna, você sabe que quando eu li a resenha, né, escritora, filósofa, com uma revista, eu falei, ai gente, era tudo isso que eu queria ser quando eu fosse grande. Que gostoso, Bruna. Mas a gente sabe que a tua luta para chegar onde você está hoje, ela teve uns percalços que te custaram algumas coisas. O que mais me chama a atenção é você abrir mão de um curso em Sorbonne, quer dizer, um sonho para qualquer pessoa, em princípio, porque ali não estavam sendo apresentados os valores nos quais você acreditava. Conta pra gente como é que foi isso. Essa história. Em primeiro lugar, filósofo é bondade sua, Vivi. Na verdade, eu costumo dizer que eu sou ainda uma jovem intelectual em formação, né? Eu comecei a me dedicar à filosofia há 20 anos, mas isso não é muito tempo, né? A filosofia é uma prática, é um modo de vida, e a gente acho que posteriormente, talvez no final da nossa vida, a gente veja se a gente realmente foi um filósofo ou não. Eu ainda estou numa fase de muito estudo, muita reflexão, ainda não li Platão e Aristóteles o suficiente, né? Então eu costumo me apresentar assim, escritora, para mim é mais simples, porque realmente escrever é a coisa que eu mais gosto de fazer, frequento literatura há muito tempo. Essa história da Sorbonne é uma história importante realmente para mim, porque quando eu cheguei, fiz graduação em filosofia, cheguei a me graduar na Unicamp, porque tem os cursos de letras clássicas, né? Eu tinha o sonho de entender as línguas antigas, o grego clássico, o latim, sempre quis estudar os clássicos, por isso eu vim fazer filosofia na Unicamp. E aí eu acabei fazendo mestrado, mas eu percebi que a universidade era um caminho tão ruim, né? Eu fiquei assim tão desapontada com a maneira como eu via a filosofia ser tratada na universidade, porque eu percebi que não tinha coerência. Eu vi os professores ensinando, fazendo análise de textos que diziam coisas impressionantemente belas e agindo de uma maneira vexaminosa, por causa de cargo, de política, de rixa pessoal, né? Por exemplo, o professor colocando aluno muito bom lá embaixo para ter direito a uma bolsa por política. Então eu comecei a ver toda a contaminação política do IFCH, né, aqui da Universidade de Campinas, e falei, Deus me livre, eu não quero fazer carreira universitária. E eu me formei assim, como primeira aluna da turma, tive notas muito altas, fiz o curso de grego inteiramente, de latim, eu era uma aluna exemplar, eu tinha professores querendo me orientar, eu tive todas as chances na Unicamp, mas eu não quis fazer mesmo. E eu tenho uma formação de restauradora de livro, né? Eu fiquei num ateliê durante alguns anos, aprendi a restaurar livro. Aqui em Campinas também? Não, foi com uma das fundadoras da ABER, que é a Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, a Orieta Oriz, né? Saudosa, uma excelente professora. Eu fiquei 3 anos no ateliê dela. Nossa. E aprendi a fazer reparos, encadernação e restauro. Eu abri um ateliêzinho na minha casa, eu restaurava livro de manhã e ia para a biblioteca à tarde para fazer um mestrado. Mas aí eu falei, putz, eu gosto disso, eu gosto de trabalho manual, né? Gosto de cultura, gosto de ver o valor do livro, a edição. Aí eu tive a ideia de ir para Paris, eu tinha feito uma tradução, ganhado uma grana boa, eu tive a ideia de ir para a França para aprender técnicas de exposição de arte. Era um curso da Sorbonne, né, da Paris 1. Aí eu falei, legal, vou fazer esse curso de técnicas de exposição de arte. E fui toda feliz, porque eu queria trabalhar no museu, as coisas que eu mais gosto na vida, museu e biblioteca. Então, eu falei, filosofia é uma prática, eu vou sozinha, eu já aprendi o suficiente, agora eu sigo em frente. Na universidade vão me estragar, eu vou emburrecer nesse ambiente deplorável, completamente contaminado pela política. Eu preciso só me manter, então eu preciso de uma profissão técnica. A minha ideia era essa. E quando eu cheguei lá, era um departamento de artes plásticas, tá? Para fazer técnicas de montagem e exposição de arte. Quando eu cheguei lá, caramba, tinha que passar por um M1, que era a primeira etapa desse mestrado profissional, onde a gente era obrigado a seguir a metodologia dos chamados estudos culturais. E os estudos culturais é isso que o Roger Scruton, que é um filósofo conservador importante, que a gente costuma chamar de pensadores da nova esquerda. São todos os intelectuais que herdaram a filosofia ali elaborada pela Escola de Frankfurt, que ataca os valores universais mais sólidos, né, que fizeram parte da minha formação. Então, por exemplo, eu ia
para a sala de aula, para ver se eu aprendi algo de estética, para aplicar depois em exposição de arte. E eu tinha que engolir uma professora, uma feminista maluca lá, italiana, dizendo, isso me chocou muito, né? Eu repito essa história sempre, dizendo que o instinto maternal era uma construção social. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa frase, eu quis levantar e esganar aquela mulher. Falei, como que é possível que alguém está aqui numa universidade que foi fundada, caramba, uma das primeiras universidades da Europa, a Sorbonne, eu fiz a Paris 1 mesmo. E ela defendendo um negócio daquele, eu comecei a entrar em contato com aqueles pensadores, né, sei lá como chamar aquilo. Judith Butler. Aquele bando de ideólogos, a Judith Butler, que defende a que a gente chama de ideologia de gênero, né, diz que gênero é construção, essas bobagens todas. E eu comecei a ficar muito incomodada com aquilo, porque falei, não dá para eu trabalhar nessa chave. E aí eu lembro que eu falei com os professores do curso, que era um cara que era formado em filosofia, tinha uma cabeça minimamente aceitável, dava para conversar. E ele disse, olha, não dá, ela orienta todos os trabalhos de M1, se você quiser passar para o M2 para fazer as técnicas de exposição de arte, você vai ter que fazer um trabalho com essa metodologia. Aí eu falei, não dá, como é que eu vou pensar dentro desse recorte de que as verdades universais não existem, tudo é construção social, isso é mentira. Como é que eu vou construir um trabalho que vale a pena se ele é baseado em pressupostos que são mentiras? Assim, como é que é isso? E aí foi essa briga, né? Aquilo não se resolveu, eu abandonei o curso mesmo. Eu lembro que na época eu trabalhava na biblioteca do INECHA, que é o Instituto Nacional de História da Arte. É um acervo maravilhoso que fica na antiga Biblioteca Nacional, né? Eu trabalhava lá com catálogo das obras em língua românica. E aí eu fui procurar um outro curso para não perder, porque aquele estágio era legal. Então eu fui procurar numa outra universidade. Enfim, eu tive a coragem de abandonar, virei as costas para a Sorbonne, né? Eu falei, e todos os meus colegas na época... eu imagino, deve ter sido uau, que louca. Todas as pessoas, família, amigos, absolutamente todo mundo falou, não, mas é a Sorbonne, é um diploma. Falei, dane-se que o diploma é um papel timbrado? Sim, se a Sorbonne está ensinando esse tipo de coisa, ela não é mais digna da reputação que vocês estão falando que ela tem. E assim, eu realmente, foi um alívio para mim ter, porque eu pensei naquele momento, eu vou ficar aqui mentindo para mim mesma, ou eu vou fazer algo de bom, já que eu estou numa cidade que tem, sei lá, quadros bonitos, bibliotecas maravilhosas. Eu passava domingo na Biblioteca Nacional. Eu fui para lá para frequentar acervo, não fui para lá para ouvir bobagem de ideólogo, né?